Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de desenvolvimento de aplicações web com Python. O meu nome é Maurício e eu sou o seu facilitador neste curso. Na última aula, nós efetuamos a transferência dos arquivos do template, do novo template, né, exatamente para as pastas static e templates. Então, aqui está o nosso template, o admin, e aí efetuamos a transferência dos HTMLs exatamente para o templates, para a pasta aqui o diretório templates, e os arquivos estáticos dessa pasta aqui também transferimos aqui para estáticos. Porém, quando executamos o nosso código, ele simplesmente não ele não aqui é controle, ele não exibe as formatações devidas porque ele não foi ainda indicado lá por meio das tags template do Jinja, onde estão os arquivos estáticos, né? Então aqui está a estrutura, temos aqui agora separados os arquivos HTML dos arquivos estáticos. E aí precisamos, exatamente aqui no template, indicar o endereço em que ele está. E assim, a leitura dessa forma, como aqui é uma leitura relativa, o vendor não está agora no mesmo diretório que está o HTML. Então, ele vai procurar aqui na própria pasta de templates e vai procurar, não vai encontrar. Então, vai dar inconsistente aí, não vai ficar configurado certinho o layout, tá? Então, vou abrir aqui um browser apenas para exibir e aí vocês vão entender o que eu quero dizer. Então, o browser aqui, o localhost, né? Tal. Então tá aqui, ó. Configuração não funciona conforme o layout, né, do modelo, tá? Do template. Então, o que a gente precisa fazer? Indicar exatamente onde estão esses arquivos estáticos. Então, para isso, existe uma tag template do Jinja em que nós efetuamos a seguinte substituição aqui, ó. Recortamos esse item aqui e aí utilizamos aqui um atalho, tá? Esse atalho aqui é o seguinte, você vai inserir aqui exatamente o static, né, no URL for, e você é uma função, tá, em que ele vai resolver a questão de onde está os arquivos estáticos, e você deve dar passar um parâmetro nomeado chamado file name. Esse file name aqui vai estar exatamente o endereço do arquivo estático, tá? Então, você deve fazer isso para todos esses links. Então, uma forma mais fácil de fazer isso é segurar o Ctrl, selecionar esses itens, aí você recorta, Ctrl X, e aí basta digitar aqui, como é uma seleção múltipla, então você tem múltiplos cursores. Então você digita uma vez só, né? FURL, Ctrl espaço para aparecer o atalho, preencheu. Basta tirar aqui essas aspas duplas, senão vai dar um erro. E aí static, que é o nome do recurso lá do diretório, na raiz do projeto, lá no contexto do projeto, e aqui file name. E então basta colar de novo o endereço. Se nós salvarmos aqui e atualizarmos a página, já vamos identificar e atualizarmos aqui, já vamos identificar alterações, tá? Ó, mas ainda falta efetuar mais alterações, mas o layout já está aqui, já está funcionando, porém ainda tem outros erros que precisamos corrigir, tá? Então, só corrigimos só uma parte. Então, voltando aqui, agora aqui é o seguinte, ó, todos, igual aqui, ó, HTML, onde tem esse index HTML, porque é exatamente esse aqui, ó, index HTML,
se eu clicar aqui, esse daqui, ó, ele vai dar um erro. Por quê? Nós não temos aqui ainda mapeado uma rota para esse recurso, tá? Então, primeiro nós devemos corrigir as rotas. A rota está indicando aqui, ó, currículo. Então, não é mais um currículo. Então, aqui é a página index. Eu quero determinar que essa página seja index. Então, eu vou lá, vamos na rotas. Deixa eu fechar isso aqui tudo para ficar mais organizado. Vamos aqui em rotas, vai estar aqui dentro de app, módulo routes. No módulo routes, eu quero determinar aqui que essa aqui vai ser a página index. E também eu quero que ela seja o seguinte, seja direcionada nos dois caminhos aqui, index e index, certo? E o redirecionamento aqui, ó, tá aí, deixa eu mudar aqui também para index, não quero mais que seja home, certo? E aqui, ó, eu vou, de vez de retornar um redirecionamento, vou retornar uma renderização, né? Um template renderizado. Esse template aqui vai ser exatamente o index.html. Esse aqui podemos apagar. Salvei. Agora, se voltarmos lá, vou clicar aqui. Ele deu erro porque ele está pedindo o index.html. Então, para isso, precisamos alterar também o nosso modelo aqui. Onde tem index.html, vou usar o recurso de múltipla seleção. Seguro o CTRL, aperto o D, ó, tá vendo? Onde tiver index.html, ele selecionou. Agora eu vou substituir ele por um URL for. Então, eu digito aqui FURL for. E aí eu coloco aqui exatamente a string do nome da função, que é index. Nós demos o mesmo nome. Se voltarmos aqui, ó, tá index aqui, o nome da função é index, tá? Então aí ele vai fazer o redirecionamento agora para essa função. Na realidade o URL for vai resolver esse recurso, então vai substituir essa tag aqui pelo endereço exatamente dessa rota aqui, ó, tá? Então, voltando aqui, ó, se pegarmos aqui, voltarmos para a página, vamos atualizar. Ah, tá, ela tá como currículo. Mas pegar aqui para o recurso, aí ela atualizou. Se eu clicar aqui, ó, index.html ainda continua, porque eu preciso salvar, certo? Se não salvar, não adianta. Então, se eu voltar aqui, atualizar, aí sim, clicando aqui, index, tá vendo ali? O index redirecionou para ela mesmo, tá? Então essa parte aqui está resolvido. Voltando aqui para o HTML, temos ainda lá no fundo, né, isso aqui são as últimas linhas do script, do HTML, em que tem também outros recursos estáticos que precisam ser resolvidos aqui. Esse daqui, o que iremos fazer? Ó, vou clicar, vou segurar com o Ctrl e clicar no início de cada parte que eu quero recortar para adicionar lá a tag de direção lá para o arquivo estático. Então eu seguro agora o Shift e aperto o Enter, vai chegar até o final. Ctrl Shift e retorno até ele selecionar somente a string que eu quero recortar. Então eu dou um Ctrl X, recortei todos eles, e aí vou colocar o atalho FURL, Ctrl Alt, Enter, apaguei aqui esse texto e a aspa, adiciono aspa simples e Ctrl V. Pronto, tá prontinho, super rápido aí, salvei, né? Então agora o nosso template da página index ele está funcionando. Deixa eu voltar lá. Ah, tá, aqui é o seguinte, ó, aqui tem um errinho, né? Não é o URL for, aqui é static e vírgula file name. Então isso é um erro muito comum de acontecer, pegar aí simplesmente colocar o nome lá que seria o da função. Na realidade aqui o URL for, estou querendo direcionar ele exatamente para arquivos estáticos, né? Então se eu salvar aqui e voltar lá, vou dar um Ctrl F5 para atualizar,
Prontinho, tá aí resolvido, tá? Então agora toda a paginação está funcionando, né? O, o template, o Bootstrap está funcionando perfeitamente, tá? Só que se eu clicar aqui nessas outras páginas, tá vendo? Ele vai dar aqui, não existe a rota, claro, a mesma coisa. Não tem uma rota ainda criada lá no nosso módulo de rotas, que é o routes.py. Então precisamos efetuar as alterações aqui para que ele direcione exatamente para essas páginas, tá? Então para isso, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou fazer um outro recurso aqui, uma outra mecânica aqui para um outro processo para poder facilitar a nossa vida. Então eu vou pesquisar aqui todas as palavras que terminam com ponto .html, certo? Pesquisei, ó, a maioria está aqui, ó, certo? Agora o que eu devo fazer? Tem duas aqui que elas fogem um padrão, que é essa, preciso substituir por underline, e tem a 404 aqui, eu vou colocar page 404, tá? E aqui, agora eu volto e seleciono só o HTML aqui, igual ponto .html e um Ctrl D. Vou dando um Ctrl D até ele selecionar todas. Ó, selecionou todas. Com isso, o que eu quero? Eu quero exatamente apagar esse HTML e eu vou copiar todos esses conteúdos aqui. Vou recortar na realidade. Ctrl X e aí eu vou criar um FURL for colando exatamente aqui o nome deles. O nome deles aí vai ser exatamente o nome da função, né, o nome da rota que eu vou definir lá em routes. Então eu volto aqui para routes, né? Então essa aqui é uma forma assim mais produtiva, tá? Então eu pego aqui, ó, simplesmente eu faço isso aqui, ó. A minha rota, como eu já falei, eu vou sempre utilizar o mesmo nome do recurso por questão de facilidade. Então eu posso colocar aqui uma arroba app, que é o nosso decorador de rotas, certo? Essa rota aqui eu vou resolver ela da seguinte forma. Desculpa, deixa eu fazer o seguinte. Primeiro, fazer isso aqui, ó. Vou colar ele. Vou colar todos eles, certo? E agora eu vou exatamente selecionar todo o início de linha. Tá? Então, selecionando todo o início de linha, eu vou definir a função. Olha só, vou definir a função, certo? Essa função aqui vai ser a função da rota. E aí o retorno dela vai ser exatamente um render template. E esse render template vai ter aqui o nome, agora eu colo o nome da função .html, certo? E agora aqui, ó, opa, deixa eu ir aqui, dar um pulo de linha. Agora aqui em cima, o que eu devo colocar aqui? Eu devo colocar exatamente o decorador. app.route. E aí nós adicionamos aqui exatamente o recurso, aqui a rota. Prontinho. Super simples, rápido. Só que tem uma rota aqui que deixa eu ver, blank, page 404. Tables, tá falando que tá dando um erro aqui de definição. Root login. Render template, login. Qual o erro que ele tá dando? Login. O do login. Deixa eu verificar. Tá, login aqui. Ah, tá. Ele selecionou duas vezes o login. O login já tem. Então aqui eu tiro ele. Salvo. E eu executo de novo o nosso código.
Prontinho, está resolvido aí. Agora, se efetuarmos aqui a atualização, a hora que eu clicar em login, ele deve levar para a página de login. Não levou porque está indicando a login HTML. Deixa eu dar um Ctrl F5 aqui para atualizar. Register login, tá certo. Ah, tá. Tem que salvar todos, né, gente? Senão não vai funcionar mesmo. Agora sim. Agora se eu clicar aqui em login, ele vai levar para a página. Claro que lá não tem formatação, tá? Então, se eu voltar aqui e clicar em register também, ó. Se eu clicar aqui em... Opa, tá vendo? Start Bootstrap, que é o Charts, né? Também tá sem login. E aqui em Tables também mesma coisa, né? Também está sem login, tá sem a configuração, na realidade está sem a configuração dos arquivos estáticos. O layout deles não estão funcionando. Então aí como atividade para vocês realizarem, exatamente vocês vão efetuar as alterações do que eu fiz aqui em Index, na página Index, vocês vão efetuar exatamente essas, tanto essas aqui, essas alterações aqui, né, indicando aqui, porque em todas as páginas que tiver o login HTML, registro HTML, assim por diante, você deve fazer alterações, observando que o forgot password, ele de vez de ter um underline aqui, ele tem um traço, aí você tem que alterar para underline, porque como você vai utilizar ele como nome de função, o traço ele não é aceito como nome de função no Python. E aqui no 404 você deve colocar, não precisa ser page underline, mas pode ser qualquer uma outra letra, né, ou apenas um underline se você preferir, porque nome de função e variáveis em Python também não podem iniciar com número. Tá? Então são essas alterações e também os arquivos, a indicação aqui dos arquivos estáticos, né, em cada um dos arquivos aqui, tanto em 404, HTML, em Blank, em Charts, todos esses aqui deve ter, tá? O 404 aqui, como nós tanto o forgot password quanto o 404, como alteramos o nome deles, tá? Inclusive aqui, ó, em roots. Então, se olhar aqui, ó, o 404 está com page.html. O que você pode fazer aqui é alterar esse aqui, né, ou alterar o nome do arquivo. Eu vou efetuar o seguinte, alteração do nome do arquivo. Porque como eu estou dizendo que as funções, esse padrão que eu estou usando é exatamente que as funções têm o mesmo nome do recurso, não tem a extensão, então fica mais fácil para poder depois encontrar aí o recurso, né, dando o mesmo nome. Mas não precisa, tá? Não precisa ser o mesmo nome. Aqui é só uma questão de facilidade, né? Mas fica a seu critério aí como realizar essas alterações. Para mim é dessa forma, para você pode ser do jeito que você quiser aí, né? Inclusive o nome aqui da rota, se você quiser dar um outro nome aqui para a rota, pode dar outro nome também, isso aí é livre, não precisa ter, pode ter extensão, pode não ter, coloca aqui do jeito que você quiser. Se quiser colocar XYZ também vai funcionar, tá? Então aí fica aí a critério de cada um, porque isso aqui é a forma que ele usa para mapear aqui o recurso, porém não tem uma obrigatoriedade de ter o mesmo nome, ou se for nome diferente também, pouco importa, tá? Então, acredito que é só, fica aí como lição, aí, como exercício, efetuar as demais alterações nos outros códigos. Pode usar aquelas teclas de atalho que facilita bem a nossa vida, mas também se não usar, até uma forma de você treinar aí a digitação para efetuar, inserir esses dados aqui e tal, né? Fica aí da forma que vocês acharem melhor. Então, para essa aula é só, até mais, um abraço, tchau.